No programa de hoje estaremos recebendo a visita do Dr. José Carlos Rodrigues. Ele é psicólogo em consultório particular na clínica Multimente. É especialista no combate à violência doméstica contra crianças e adolescentes. E hoje estará abordando um tema muito pertinente, o jovem no dia de hoje. Portanto, você, família, que tem um jovem, é muito importante saber como ele pensa e como é o comportamento dele diante de tantas coisas hoje, nesse mundo meio violento. Portanto, fique muito atento. E antes da nossa entrevista, vamos escutar a palavra amiga do pastor Getúlio. Voltamos já. Olá, assinante. Olá, Cláudio, equipe do programa Família. É muito bom estarmos juntos de novo. Eu quero compartilhar com você um texto de Tiago. Tiago, na Bíblia, é irmão de Jesus, filho de Maria e de José. Tiago conheceu Jesus, cresceu com Jesus, viveu com Jesus, mas não cria nele como seu Salvador, não cria nele como o Messias prometido do Velho Testamento. Ele só foi crer em Jesus depois que ele, morto, ressuscitou e apareceu aos discípulos. Nesse momento, Tiago creu em Jesus. Esse Tiago assumiu um lugar de destaque na igreja de Jerusalém no tempo do Novo Testamento. E escrevendo a igreja, aliás, pregando a igreja e tendo esse seu sermão registrado, escrito para ser distribuído, ser repassado aos fiéis da igreja, ele disse: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Talvez você me diga: pastor, eu acho que o Tiago não estava muito bem da cabeça. Considerem alegria o fato de passarem por provações, por dificuldades, por lutas, por problemas na vida. É exatamente isso que ele está dizendo. A primeira palavra de Tiago aqui, queridos, é de encorajamento. Sintam-se fortalecidos, porque na hora em que vocês estiverem enfraquecendo, vocês vão aprender a depender do único que pode sustentá-los. Então, terão a alegria do poder da mão de Deus a sustentar vocês. Então, tenham alegria na hora da tribulação, porque nessa hora vocês perceberão que não estão sozinhos. Deus estará ao seu lado. Deus vai sustentá-los com a sua graça, com a sua boa vontade, com seu amor. E ele diz mais: vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A palavra perseverança, queridos, dá a ideia de continuidade, de não desistir, de não jogar a toalha, de não abandonar o barco, mas de continuar lutando na certeza de que a vitória virá. E só há um que pode garantir que a vitória virá de verdade. É aquele que te sustenta e que te levanta. É aquele que te dá a mão e que caminha com você. Eu repito isso, tenho dito isso em outros programas e eu quero relembrar, quero ressaltar, enfatizar novamente: você nunca está sozinho. Deus está sempre ao seu lado. Deus está sempre vindo em seu auxílio, em seu socorro. Então, quando as lutas vierem, não chore, não reclame, não lamente. Clame a Deus. A sua fé vai produzir perseverança, porque o Senhor vai sustentá-lo a ponto de manter você na caminhada e fazê-lo chegar até o fim. E quem chega até o fim recebe o prêmio. É assim que acontece com o atleta na Olimpíada, é assim que acontece com quem se lança numa empreitada de estudos, é assim que acontece com quem confia nas mãos de Deus. Confie em Deus, porque Ele confia, Ele acredita em você, Ele quer ajudar e estar ao seu lado, ajudar você e estar ao seu lado em todo o tempo. Que Deus te abençoe. É verdade, pastor. A sua palavra sempre nos faz repensar nessa grande dificuldade que é a dependência química. E a gente sabe que realmente é no sofrimento que essas pessoas acabam encontrando uma porta para sair desse problema. E vai perceber realmente que encontrou, eles ficam mais alegres porque há uma direção, porque na hora, não é no bem bom que eles vão parar. Infelizmente, por aí, é paradoxal, mas é uma grande verdade. É na hora da tristeza que eles vão encontrar um caminho. Muito boa colocação. Pois é, você, assinante da NET, que tira suas dúvidas através dos nossos meios de comunicação, continue participando, prestigiando o programa. Nós precisamos da sua opinião. E se no programa de hoje você tiver alguma dúvida, precisa de uma orientação, mais informações a respeito dos adolescentes nos dias de hoje, ou mesmo sobre dependência química, entre em contato conosco através do nosso e-mail programabc@net.com.br.
net.com.br ou através do nosso hotline, o WhatsApp, 11 973 18 84 36. Ou também pela instituição Cláudia Manso, que dá apoio não só aos dependentes químicos, também para as famílias codependentes, através dos telefones 11 42 24 17 70 ou 11 42 24 22 15. Nós temos uma especialista para tirar suas dúvidas. Quando não, também temos os nossos plantonistas. Portanto, não fique com dúvidas. E agora nós vamos tirar a nossa dúvida com você, falando nos adolescentes nos dias de hoje, como pensa, como se comporta, como a família se comporta diante de uma mudança tão brusca que acontece. Não é? Os comportamentos, cada ano são diferentes, pega os pais assim de surpresa. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Você que está no dia a dia convivendo com adolescentes, o que você pode esclarecer para nós? Tudo bem, Cláudio? Tudo bem. É um prazer imenso estar aqui com você de novo, né? Já tive essa oportunidade outras vezes, então eu me sinto à vontade nessa casa. É nossa casa. Eu sou muito bem recebido aqui, né? E para mim, como você sabe, é um prazer poder estar compartilhando um pouquinho do conhecimento que eu tenho do dia a dia e de alguns trabalhos que a gente já fez, você já trabalhamos juntos. E aqui hoje falando sobre adolescente, né, a gente vai falar de uma fase que, como todo mundo sabe, é uma fase difícil, né? Onde acontecem mudanças em todas as áreas, né? Então a gente tem um ser que é criança, que está ali na infância, e que de repente, 12 anos, sei lá, 13, começa a se transformar, né? É como uma borboleta, né? É uma metamorfose, sem dúvida. Começa a aparecer tudo, né? Tudo que não tinha começa a aparecer. É mudança física, emocional, psíquica. Tudo, né? Então é um período onde está tudo bem, tudo acomodado, né? Aquele ser, aquela criança pensa como criança e vive como criança, tem a liberdade que a criança tem de poder fazer qualquer coisa, né? E começa a se transformar naquele outro ser que tem vergonha de fazer aquilo que a criança fazia, mas tem vontade de fazer, né? Que por muitas vezes olha o adulto, né? Se sente no direito de tal coisa, de também compartilhar da vida como o adulto compartilha, mas não consegue também, não tem autonomia, não está validado para isso também. Então é um momento muito difícil, assim, né? As mudanças corporais são coisas importantes para a gente também falar, porque é a fase da paquera, né? A fase dos olhares, né? E aí se a pessoa consegue se desenvolver, o menino consegue crescer adequadamente, né? Tem o tal do espigão, ele vai se sentir poderoso, ele já está com um pouco de barba, né? Vai se sentir mais homem, vai ser tratado como mais homem também perante a sociedade, perante as menininhas. Se ele não aconteceu isso com ele demorou para se desenvolver um pouco mais, ele fica meio de lado, né? Não vai ter aquela aceitação tão grande quanto os outros, e isso vai mexer na estima dele, óbvio, né? Ele não vai se sentir bem, não vai se sentir incluído. A menina, né? É espinha, é corpo, é seio, quer dizer, começa a aparecer tanta coisa que ela começa a olhar e a sociedade adolescente, como a sociedade de criança, não perdoa também, né? É o momento dos grupos, né, onde surgem todas as identificações ali. Eu costumo dizer, a primeira pergunta que eu faço quando chega algum adolescente para mim no consultório é: você tem amigos? Como é que são os seus grupos de amizade? Né? E depois converso com os pais sobre isso, né, para confrontar realmente as respostas, porque se o adolescente não pertence a um grupo, ele prefere ficar sozinho, eu já me preocupo um pouco mais, porque é justamente o momento onde o grupo é uma coisa muito importante para o adolescente. É lógico que o grupo é tão volátil quanto o álcool que a gente usa para limpar a casa, né? Já desfez, né? E já estou em outro grupo, já estou participando de outra situação. Morro de amor, né? Estou tremendamente apaixonado por esse meu amigo, por essa minha amiga, a gente é tudo, a gente é irmão, os melhores amigos. No outro dia já não aguento mais olhar na cara dessa pessoa. Então é um momento muito confuso, né? Um momento onde, apesar dos pais e da gente brincar, aborrecência, né? É muito difícil. Para o adolescente também é muito difícil ser adolescente.
Sem dúvida. Eu computo essa fase, assim, mais ou menos dessa infância, a primeira fase, que é a mutação, essa transformação metamorfósica, que, principalmente corporal, que ele tem que lidar, e tem os traços de personalidade. Assim, garotos mais introspectivos, garoto que hoje tem a imagem da garota modelo, da garota magra, ou da própria cultura da família, que esses antecedentes da própria cultura familiar, que ela traz uma crença dessa família. E também o garoto, por exemplo, um garoto que é meio gordinho, que já começa o bullying na escola. Nessa primeira fase, muitas vezes, os pais não dão muita atenção, mas o garoto pega no cigarro, experimenta maconha, 12, 13, 14 anos. Eu recebo garotos dessa idade, o álcool. E a gente vai percebendo que tem muito dessas coisas que nós estamos falando, nessa metamorfose. Como eles, você falou bem, a comunicação, eles estão se envolvendo, estão mais introspectivos, estão mais fechados. Como eles estão convivendo com a sua tribo, ou não estão? Porque as substâncias começam a entrar por aí. É nessa primeira fase. É muito complicado isso daí que você está falando, porque a gente pega um adolescente que não está se sentindo incluído, não está se sentindo aceito. Né? Ele se olha, ele não se vê no perfil, né, daquele grupo, daquelas pessoas, ele sofre um bullying. Né? Ele encontra o álcool, por exemplo? O álcool, por exemplo. Por exemplo, o álcool hoje em dia, essas festinhas em casa, acho que os pais têm que ficar muito atentos a isso. Festinha em casa de hoje não é a festinha em casa da nossa época. Perfeito, perfeito. Acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso está me assustando demais, 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 demais. Né? Tá tudo acontecendo nas festinhas em casa. Né? Ele vai numa dessas, ele encontra o álcool, esse álcool faz com que ele se perceba melhor. Encorajado, mais alegre, mais divertido, mais extrovertido, né? No caso do introvertido, arrumar um falso remédio para ele. Né? Então, e já começa por aí. E já começa por aí. Né? Então, como a gente costuma dizer, abriu a porta. É porque às vezes eu ouço um jovem, assim, eu pergunto, que hoje está mais potencializado e houve uma escalada até para outras, acabam cruzando. E está o álcool. E às vezes a família assim, fala, mas como, filho? Mas você está dizendo que com 13 anos você já estava bebendo? Aí eu olho bem assim, eu vejo que a pessoa já é mais forte. Às vezes já fez até a bariátrica. O sujeito me surpreendeu nesse mês que passou, o rapaz, eu não imaginava. Aí ele falou, eu fiz. E desenvolveu mais a compulsão para o álcool, quando a obesidade faz a cirurgia. Acomodou a compulsão aqui e passou para lá. Passou. E aí eu perguntei, você foi preparado antes de fazer essa cirurgia? Você passou por uma terapia? Quantos meses você ficou? Ele falou, não. Nossa. Eu fiquei pasmo. Como é que não se prepara um sujeito que vai perder 30, 40 quilos? Como ele vai lidar com essa imagem? Quais são os comportamentos que ele deve mudar? Porque muda-se tudo, a visão, a autoimagem, como ele vai conviver socialmente. E a compulsão corre, ela anda. Então, a família nem imaginou. E é bem aí, 14, 13, 14, 15 anos, não tem antecedentes. Olha, o que poderia estar? Foi o que você falou. É um falso, é a falsa medicação para aliviar a dor interna, angústia, da frustração, a angústia, essa coisa de se comparar, de se envolver. Então é muito importante que a família esteja atenta se o filho está se está solto, se está na tribo, se ele tem algumas coisas de particularidade física, que se a família se incomoda, imagine ele. Exatamente. E se a família se incomoda e não consegue ter esse espaço de liberdade para conversar com o filho sobre isso, né, ele vai sofrer a consequência lá fora. Sem dúvida. Porque lá fora não vai passar a mão na cabeça. Não, não vai. Pelo contrário. Você vê a diferença entre os jovens de hoje, a nível tanto comportamental ou emocional, em relação a jovens de algum tempo atrás? Bastante. Bastante. E não precisa ir muito longe, assim, né? Eu comecei a trabalhar com jovens uns 15 anos, sei lá, mais ou menos, né? 15, 20 anos, sei lá. E essa população, ela tinha valores diferentes da população de agora. Né? Ela tinha ambições diferentes. Né? Tinha medos diferentes. Eu vejo que a população dos nossos jovens hoje, eles têm... a gente tinha medo, por exemplo, né, daquela turminha de maconheiro. Então, assim, nossa, se meu pai souber, né, que eu estou andando com aquela turminha, ele vai me escrachar em casa. Hoje em dia, eles têm medo do futuro. Entendeu? De não dar conta de
arrumar um trabalho e sustentar a sua casa lá na frente. Um cara de 14 anos, por exemplo. Então eu vejo que tem bastante diferença nos aspectos de projeção, assim como as pessoas se projetavam antes e como se projetam agora. Parece que há 20 anos atrás, vamos pegar só mesmo 20 há anos. 10 anos. 10 anos. O jovem, ele via mais perspectiva. Parece que alcançar algo na vida era mais fácil ou menos difícil, né? E agora você conversa com um jovem e fala para ele, e aí, meu? Ele falou assim, nossa, eu não quero nem pensar nisso. Porque está muito complexo, parece que a engrenagem da vida do jovem de hoje, ela está muito pesada, extremamente pesada. Outras coisas que eu percebia, lógico, isso daí o mundo globalizado acaba obrigando, acho que acaba obrigando a acontecer essas coisas, é que antes a gente, né, quando era jovem, vamos pegar 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20, que seja 30, né? Nós tínhamos obrigação de ser felizes. Então a gente corria atrás da felicidade, da turma da escola, de fazer trabalho, os amigos eram os amigos da rua, todos próximos, quer dizer, era muito diferente a forma da gente se comportar. Hoje não. Hoje, numa escola, estuda um daqui, um da outra cidade, outro do outro lugar, né? Essas pessoas não tem uma história entre eles. A história entre eles é ali na escola, só. Então, a tecnologia veio para mudar radicalmente a vida do jovem. Aí a gente pode falar de 10 anos atrás mesmo, 15 anos atrás, na época que surgiu o celular, né? Para agora, né? É absurdo como você vê um jovem hoje não conversar com um amigo na escola, né? E conversar dentro da escola com os amigos que estão fora. Verdade. Quando ele sai da escola, que ele vai para casa, ele conversa com os amigos que estavam com ele na escola. Estava com ele na escola, é verdade. E não conversa com os amigos que estão fora. E o jovem um pouco mais antigo, ele brincava com os amigos, se divertia com os amigos dentro da escola e eram os mesmos amigos de fora da escola, porque moravam no mesmo bairro, quer dizer, houve muita mudança, foi acontecendo muita mudança e as amizades, ao meu ver, elas eram mais fortalecidas, né? É muito comum hoje você ver que a pessoa que estuda junto esse ano, aí um amigo sai da escola. Mesmo com toda a tecnologia da gente pegar o celular ali agora e já se comunicar instantaneamente com o Cláudio, eu preciso falar com o Cláudio, na hora. Verdade. Né? Mesmo com tudo isso, as pessoas se esquecem. Então, saiu, é como uma vaga de emprego que tiramos essa vaga não existe mais. O sujeito saiu, ele não existe mais na vida dele. Né? Antes não. Antes você vê que a pessoa saía da escola para outra escola, por exemplo, né? Tentava se comunicar. Então ele mudou para a rua de cima, então a gente vai brincar com ele na rua de cima, ele vem aqui na rua de baixo. Apesar de não ter toda essa facilidade, né, parecia que era mais fácil. E assim, em termos de afetividade, então, ela aproximou o que estava distante e distanciou o que estava próximo. Perfeito. Porque as pessoas estão próximas, elas não se envolvem. Mas como você disse, estava aqui com a pessoa, mas não houve afetividade por falta da presença, olhar no olhar, a fala, o aperto de mão, a participação. Agora, quando se separam, preciso falar, esqueci, quer dizer, realmente afastou. É uma coisa muito interessante isso. E aí, esse mundo que está muito complexo, né, em todos os sentidos, tudo ficou muito difícil, né? Para a gente que já está com a máquina funcionando, já está difícil. Então, quando eu converso com um adolescente, ou com um jovem um pouco mais velho, um pouco adolescente, e pergunto para ele como ele vê isso, ele vê muito difícil. Então, eles preferem não fazer. Então, a gente está ficando numa situação onde o jovem está fazendo de tudo para não virar adulto. Então, você vê pessoas com 30 anos, né, 35 anos, que não tem a mínima vontade de querer sair da casa dos pais. Verdade. De começar a vida dele. Só que ele não desenvolveu esse pensamento ali. Isso já vem com ele lá de trás. Eu atendo alguns adolescentes, alguns jovens de 19, 20 anos, que você fala para ele assim, seria legal se você conseguisse conciliar a tua escola e um trabalho.
né? O trabalho, ele vai te dar maturidade, né? Além do dinheiro, que você vai ter seu dinheiro, que é legal, né? Ter o próprio dinheiro ali para poder comprar o que você quer, sem precisar ficar pedindo tudo para pai e mãe, poder ir no shopping. Então, quer dizer, você vai tentando mostrar que no mundo dele facilitaria algumas coisas. Ele vai te amadurecer, né? Vai te abrir um outro leque social. Você fala. O jovem fala assim, não, mas agora ainda não está na hora não, porque eu vou fazer inglês e aí não vai dar para trabalhar. Então, mas se não for inglês, ele vai te falar outra coisa. Então é um medo do mundo do trabalho. Não é só eu não vejo só como uma acomodação. Por um bom tempo eu observava isso como uma acomodação, o jovem está acomodado. E agora eu estou percebendo que não é só acomodação, é medo. É medo de olhar e falar assim, mas e se eu não der conta? É medo do jovem que fala, por exemplo, eu nunca vou conseguir ser igual ao meu pai. Não, mas essa estrutura familiar, ela não tem uma certa, vamos dizer, ela tem que passar valores, não é isso? Uma certa responsabilidade, né? Sem dúvida. Com essa certeza. estrutura mudou em detrimento a isso? Porque os pais são Mudou. modernos, mas até onde esses pais estão passando o quê? Alimentando como esses filhos? Então, essa estrutura, diante dessa expectativa desse jovem que você está colocando, ela se acomoda ou ela cobra? Como é que a família está Então, é reagindo? interessante. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu atendo um menino, né, 16 anos, para 17. Ele falou para mim que eu queria trabalhar. Quando ele falou para mim que eu queria trabalhar, foi um dos únicos que falou isso para mim até agora. Queria trabalhar. Ele já tinha visto onde ele poderia trabalhar e o horário que tinha para trabalhar, num call center aí e tal, né? Eu falei, falei, que legal, cara. Falei brincando com ele, estou até emocionado. Porque meu problema é o contrário, eu sugiro o pessoal começar a entrar no mundo do trabalho, ninguém quer, tal, né? Falando com ele. Ele falou assim, mas minha família não quer que eu trabalhe. Eu falei, como assim não quer que você trabalhe? Eu falei, eu falei com a minha mãe falou assim, não vem com essa história não, vai estudar, você tem que estudar, você vai trabalhar lá depois de acabar a sua faculdade. Né? É o que você falou. Poxa, vai plantando a mentalidade do cara, do mundo do trabalho, vai trabalhando isso na mente do filho, vai permitindo que ele possa acessar, porque foi assim com a gente. Sem dúvida. Foi assim com a gente e não deu errado. Entendeu? Não deu errado. Né? Eu falo para os meus meninos que eu atendo, falo, é legal você trabalhar um dia no escritório, vai trabalhar no call center, vai trabalhar, cara, vai para o mundo do trabalho, vai vender alguma coisa, vai fazer, você vai pegando experiência. E esse menino falou, você me ajuda a convencer meus pais? Caramba. Mas eu não tinha nem noção de onde eu estava pondo o dedo. Aí eu falei, ajuda. Falei, quem vem te buscar hoje? Meu pai e minha mãe vêm me buscar hoje, que a gente vai em tal lugar. Falei, legal, já abre o jogo. Fala que a gente conversou aqui, né? E que você quer trabalhar, e que eu achei super interessante e tal, e que eu apoio. Ele fez isso. Mas não deu meia hora, eu estava recebendo uma mensagem já da mãe, me dando uma bela de uma bronca. Aí eu falei para ela, poxa vida, mas teu filho está pedindo para trabalhar, não está pedindo para ir para balada. Não está pedindo para zoar, né? Então, quer dizer, é o que você falou, a família também mudou. Né? A família, hoje, acredita 100% que é melhor a pessoa trabalhar só quando ele se formar. Depois que ele se formar, ele vai trabalhar. Vai se formar, fazer pós, fazer... Só que aí você joga um cara com 24 anos, por exemplo, no mundo do trabalho, de um nível superior ou de um nível pós-graduado, já com seus 26 anos, que nunca trabalhou. Né? Que já vem com esse medo. Ele não vai desenvolver. Não, vai ter muito mais dificuldade. Não vai desenvolver. Então, praticamente, a vida do adolescente, numa vida assim tribal, com o seu grupo, pelo que você está falando, a gente vê que hoje se distanciou, perde-se muito desse vínculo afetivo, cooperativo, competitivo, porque eles não estão juntos. É tudo pelo... Não é? É internet, enfim, eles estão distantes, eles não estão se comparando. Não sei até onde que existe ameaça. Como é que é essa vida que você vê entre eles, a comunitária entre os jovens? Não, é exatamente isso. Eu vejo que os relacionamentos são muito frágeis, assim, né? Talvez por isso não tem tanto olho no olho, né? Não tem tanto toque, né? A competição? A competição, né? Assim, o que vale hoje é o tipo do celular que você tem, né? É você ter
10, 15 grupos da internet, você poder conversar com todo mundo. Então você conversa com todo mundo e não conversa com ninguém. Então ficou, no meu ponto de vista, é um relacionamento super vazio. Né? Assim, o que você falou, não tem afetividade, porque eu costumo dizer para as pessoas que a gente tem que tomar muito cuidado com o que escreve para o outro, porque não tem entonação ali. Não tem entonação. Quando eu converso com você, você fala, pô, nossa, Cláudio, hoje eu estou chateado e tal. Tem o meu sentimento que está indo junto. Sem dúvida. Você está olhando no meu olho, você está me ouvindo falar. Hoje em dia, a comunicação, raramente ela é feita assim. Aí o cara escreve. Hoje em dia não põe ponto, não põe vírgula, não põe nada, né? Não escreve de qualquer jeito. Então, mudou até a ortografia agora, mudou tudo. Então, tá. E tudo abreviado. E ele manda a mensagem, quem está recebendo nem imagina se ele está triste, se ele está feliz e tal. Porque não expressa emoções. Você está perguntando, você está respondendo, então não tem. Então essa parte afetiva, né, da parte emocional, do meu ponto de vista, está bem aquém do que deveria estar ou do que era antigamente. E a família, até onde que está assim, preocupado, percebendo, achando que isso é normal, também fica um ponto de interrogação. Fica, porque o que a família precisaria, ao meu ver, é estar trazendo os amigos para dentro de casa. Então você tem lá 3 amigos, esse grupo aí tem 3, 4 amigos, esse grupo teu do WhatsApp, né? Pô, traz o pessoal aqui em casa. Então a família pode proporcionar isso. Entendeu? Mas a família nem sempre quer ter trabalho, porque isso dá trabalho. Sem dúvida. Entendeu? Então é mais fácil ele estar conversando lá no quarto dele, com os amigos dele e tal, do que eu trazer os amigos dele para cá. Agora, se eu trouxesse, eu estaria vendo com quem ele está, o que eles estão falando. Eu olharia nos olhos dos amigos dele para ver que tipo de amigo. E o próprio comportamento, não é? O comportamento dele com os amigos, né? Porque o comportamento de um jovem sozinho com a família é um. Né? Vai olhar ele com os amigos. É outro ser humano, é outra pessoa. E às vezes a gente recebe assim a família que fala, eu cheguei em casa, de repente eu encontrei meu filho com alguns jovens, mas eu não gostei com as pessoas com as quais eles estavam. Não... me deixou transparecer que alguns até utilizam maconha. Desse jeito, eu pego pais que falam. Então é isso que você falou, está faltando a convivência. A convivência. Assim, a física. Física, traz o pessoal. Não é? Essa experiência concreta, porque está muito distante, ficou muito abstrato a emoção. Proporciona alguma coisa para o teu filho, fala assim, eu vou fazer, chama os teus amigos, 3, 4 amigos, eu vou comprar uma pizza para vocês hoje. O papo está gostoso, a gente vai dar uma paradinha e voltamos já.